Na Rússia começou uma verdadeira histeria. O chefe do Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa, Sergei Lavrov, pediu aos russos que se isolem do mundo civilizado e construam sua própria civilização russa. E acrescentou que Vladimir Putin foi enviado aos russos por uma força superior. Ele disse que a Rússia é guiada por Deus e Deus governa a Rússia pelas mãos de Putin. Já seu colega de copo, Dmitry Medvedev, declarou que se a Rússia perder a operação militar especial, então a própria Rússia simplesmente deixará de existir, por isso todos os russos precisam ir morrer em nome de Putin e da Rússia. E tudo isso acontece em meio aos ataques contínuos à Federação Russa. Na noite de 29 de julho, as forças ucranianas realizaram um dos ataques mais amplos geograficamente das últimas semanas. Contra refinarias de petróleo em Perm e Ryazan, o centro logístico da Wildberries, a base de barcos da frota do Mar Negro na Crimeia e vários outros alvos militares. E nesse mesmo dia, Lavrov soltou a frase de que, cito, todo o mundo civilizado se voltou contra a Rússia e pediu para transformar a Rússia em, cito, uma civilização independente com limitação da influência estrangeira. Então podem dar adeus à internet. Vocês não vão ter como na Coreia do Norte. E o vice-presidente do Conselho de Segurança da Federação Russa, Dmitry Medvedev, pediu aos russos que preservem a Rússia, mesmo que custe suas vidas. Vamos analisar a cronologia dos ataques ucranianos contra a Rússia e o conteúdo das declarações das autoridades russas separadamente. Porque, me desculpe, mas isso já é algum tipo de loucura. Então, vamos começar este episódio com um boletim militar, com informações sobre os ataques à Rússia nesta noite. E depois passaremos para essas declarações simplesmente absurdas de Sergei Lavrov e Dmitry Medvedev. Então, na madrugada de 29 de julho, drones ucranianos atacaram em massa a cidade russa de Ryazan. O governador da região de Ryazan, Pavel Malkov, informou que, supostamente, devido à queda de destroços de drones, houve um incêndio em áreas industriais. De acordo com a análise das imagens de testemunhas, um dos alvos do ataque foi o centro de triagem da Wildberries no Parque Industrial Ryazansky, na região da vila de Tyushevo. A empresa Wildberries confirmou a evacuação do complexo logístico em Ryazan, explicando que a decisão foi tomada de acordo com os requisitos de segurança. Aliás, até o momento, oficialmente, 15% de toda a capacidade dos equipamentos foram completamente destruídas pelo fogo. Como disse Putin, trabalhem, irmãos. O segundo alvo em Ryazan foi a refinaria de petróleo de Ryazan, que faz parte da estrutura da Rosneft. Essa refinaria, aliás, está entre as 5 maiores refinarias de petróleo da Rússia e responde por quase 5% do volume total de refino de petróleo nesse país. A refinaria já foi alvo de ataques antes. Após o ataque de 15 de maio, ela suspendeu as operações por um tempo. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, confirmou na manhã de 29 de julho que a refinaria e o centro logístico em Ryazan foram atingidos. A distância até o alvo em Ryazan foi de cerca de 360 quilômetros da fronteira ucraniana. O segundo grande alvo desta noite foi o Krai de Perm, na Federação Russa. Lá, drones atingiram a refinaria de petróleo Lukoil Perm Nefteorg Synthes, danificando a unidade de processamento de petróleo AVT-5. O governador do Krai de Perm, Dmitry Makonin, confirmou que, abre aspas, vários drones foram abatidos durante a aproximação, afirmando que ninguém ficou ferido. Ou seja, enfatizo, as forças de defesa da Ucrânia estão atuando com precisão cirúrgica, sem vítimas desnecessárias, diferente dos russos. A Perm Nefteorg Synthes de Perm está entre as 10 maiores refinarias de petróleo da Rússia e é a segunda maior refinaria da Lukoil depois da de Nizhny Novgorod. Em um ano, essa refinaria processa cerca de 13 milhões de toneladas de petróleo. O ataque anterior a essa refinaria ocorreu em 7 de maio, após o qual a empresa interrompeu completamente a produção de derivados de petróleo. E agora decidiram simplesmente acabar de vez com a refinaria, para que ela nunca mais volte a funcionar. Além do refino de petróleo e da logística, segundo o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, as forças ucranianas atingiram naquela mesma noite uma série de alvos militares. O local de base das lanchas rápidas da frota do Mar Negro da Rússia, perto de Mezvodnoye, na Crimeia ocupada,
uma estação de radar na região de Bryansk, assim como instalações de armazenamento e preparação de drones de ataque em Donetsk ocupado. O Ministério da Defesa da Federação Russa declarou ter interceptado 295 drones ucranianos em mais de 10 regiões da Rússia e na Crimeia ocupada. Destaco que, desde o início deste ano, as Forças Armadas da Ucrânia atingiram quase todas as grandes refinarias de petróleo russas. Por causa disso, a produção de gasolina automotiva no início de julho caiu para 65% do nível médio de consumo de verão dos russos. A série de ataques aos centros logísticos da Wildberries começou em 18 de julho e já atingiu armazéns na região de Moscou, na região de Tambov, em Krasnodar e no Krai de Stavropol. Na Crimeia, um depósito da Wildberries também pegou fogo. No contexto dos ataques às refinarias de petróleo e das novas sanções da União Europeia, merece atenção especial a informação sobre como a Rússia está adaptando sua logística de exportação. A Rússia aumentou drasticamente o transporte de petróleo pelo Oceano Ártico. Após a apreensão de petroleiros pelos países europeus, aos quais agora é permitido confiscar a carga de petroleiros ilegais da frota das sombras russa e simplesmente vendê-la. Agora todos os países da UE têm esse direito. Se virem um petroleiro da frota das sombras, agora é vantajoso apreendê-lo. Fizeram isso, venderam o petróleo e lucraram, jogaram o navio fora, simplesmente descartaram e pronto. Se os russos quiserem que levem, se não confiscaram, cortaram para sucata e lucraram. Ou seja, agora os russos estão tentando evitar a Europa. Apesar de Vladimir Putin recentemente ter bravamente convocado sua frota naval remanescente para proteger corajosamente esses petroleiros dos, como ele mesmo disse, piratas europeus. Ele disse: "Vejam, todos, o que a Europa está fazendo com os petroleiros, isso é pirataria. A marinha russa pode capturar europeus lá." Bem, enfim. Foi um discurso bem bravateiro, mas como podemos ver, no fim das contas os russos decidiram simplesmente contornar pelo Oceano Ártico. Mas há o outro lado da moeda. As interceptações de petroleiros pelos países europeus ainda não levaram à redução do volume total das exportações marítimas de petróleo da Rússia. Moscou simplesmente compensa as perdas redirecionando as rotas. Bem, agora vamos para a minha parte favorita deste episódio, as declarações histéricas das autoridades russas. E sabe, eu realmente não sei se devo rir ou chorar aqui, porque isso parece e soa simplesmente um pouco assustador. O chefe do Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa, Sergei Lavrov, hoje soltou uma besteira exemplar que só destaca: a Rússia está finalmente se fechando atrás da cortina de ferro, por trás da qual nem mesmo será possível espiar. Agora segue uma citação de Lavrov. Apenas ouçam com atenção. A situação não é brincadeira. O presidente não esconde isso. Todo o chamado mundo civilizado se voltou contra nós, como eles se autodenominam. Os países ocidentais voltaram a adotar o lema de infligir uma derrota estratégica à Rússia, assim como o lema da descolonização da Rússia, sob o qual, mais uma vez, fica claramente subentendido a fragmentação do nosso país. E então ele continua falando: estão vendo o que aconteceu com a União Soviética? Desmoronou. Agora estão tentando desmembrar a própria Rússia. Depois, Lavrov afirma que os países europeus apoiam os emigrados russos, que estão arrecadando dinheiro para dividir a Federação Russa. Aqui, claro, os russos na Europa devem ficar atentos, porque é óbvio que a máquina de Putin vai começar a perseguir os emigrados, esses próprios russos. E é a partir dessa tese que Lavrov tira uma conclusão prática sobre a necessidade de auto-isolamento da Rússia em relação ao resto do mundo. Lavrov declarou que o interesse nacional da Rússia é se transformar em, cito, uma civilização independente e garantir de forma confiável suas fronteiras para limitar a influência estrangeira sobre a Rússia. Uma civilização independente. Ele diz, eu vou traduzir, a lógica dele é: vamos nos isolar do mundo e erguer uma cortina de ferro. Vamos nos fechar sob uma cúpula, nos cobrir e viver aqui como uma civilização isolada, para que, Deus me livre, o Ocidente não influencie em nada. Isso é simplesmente a União Soviética.
E se de repente alguém encontrar um jeans americano? Tá maluco? Como você ousa? Isso é inadequado. Aqui temos nossa própria civilização, com sapatos de palha, kokoshniks e uma garrafa de vodka. E paralelamente a isso, Lavrov também declarou que o Ocidente insiste em manter, cito, o regime nazista em Kiev. E que, se pararmos na linha de contato atual, esse regime vai permanecer. E os territórios ucranianos que foram tomados pelos russos imundos, o Ocidente diz que não vai reconhecer. Como assim? Nós tomamos, mas eles não reconhecem. Lavrov também admitiu que o Ocidente, principalmente a Europa, também um dia vai voltar à razão e estará pronto para construir relações de igual para igual. Mas, segundo ele, até lá os russos devem viver atrás de um enorme muro e construir sua própria civilização. E nessa mesma entrevista, Lavrov pediu à Rússia, cito, para ficar com raiva de si mesma mais rapidamente, afirmando que a raiva ajuda a acelerar tudo, inclusive na linha de frente. Ou seja, ele diz, vocês apanham, devem ficar com raiva. E em uma declaração separada, Sergei Lavrov informou que a Rússia, atenção, está recebendo ajuda do alto, ligando isso à nomeação de Vladimir Putin como presidente. Ele afirma que é intervenção divina. Foi o próprio Deus que influenciou para que Vladimir Putin se tornasse presidente da Rússia. Se você acha que estou exagerando, brincando, procure essa entrevista, leia, entre no meu canal do Telegram, lá eu vou colocar todas essas citações. E isso é simplesmente insano. Lavrov repetiu novamente que Vladimir Putin foi enviado aos russos pelos céus e que a Rússia, através de Vladimir Putin, cito, é diretamente governada por Deus, que aprovou a operação militar especial na Ucrânia. Me desculpem, mas isso já é o fim da picada, camaradas. Eu realmente fico com medo de viver e perceber que existe um país assim, com pessoas desse tipo. Mas depois Lavrov soltou uma citação impressionante, tipo, no fato de que agora estão pegando fogo refinarias de petróleo e depósitos da Wildberries por toda a Rússia, a culpa é do Ocidente. Vladimir Putin diz, não planejei a guerra assim. Ele diz, russos, não pensem que fomos nós os culpados. Putin não queria que tudo fosse assim. Ele diz, ele planejou a guerra de forma normal para que os russos não sentissem. O Ocidente é o culpado pelo que vocês sentem. Citação de Lavrov? Citação de Lavrov. Iniciamos a operação militar especial em condições em que a sociedade estava tranquila, confortável e, em geral, satisfeita com seu padrão de vida. E o fato disso também não agradar ao Ocidente é um fato. Esse é o Ocidente. Eles não queriam que nossa sociedade estivesse tranquila. Eles queriam incitá-la contra o governo, preparavam provocações. Eles não conseguem competir de forma honesta. Eles têm medo de concorrência honesta em tudo. E agora, paralelamente à loucura de Lavrov. O vice-presidente do Conselho de Segurança da Federação Russa, o principal alcoólatra da Rússia, Dmitry Medvedev, declarou hoje que, cito, salvar a Rússia só é possível com a vitória na operação militar especial. E aqui já se percebe claramente a preparação da sociedade russa para uma mobilização total. Medvedev acrescentou anteriormente que, se a Rússia parar as ações de combate, sem alcançar a vitória, o país será despedaçado e a Rússia simplesmente deixará de existir. Na verdade, pelo que vejo, Lavrov e Medvedev estão repetindo a mesma ladainha. Resultado. Na noite de 29 de julho, as forças ucranianas atacaram duas grandes refinarias de petróleo em Ryazan e Perm, bem como o centro logístico da Wildberries e várias instalações militares. Em Kiev, já estão indicando diretamente que esta é uma nova estratégia de pressão e que esses ataques só vão se intensificar. Ao mesmo tempo, Lavrov e Medvedev fizeram, no mesmo dia, uma declaração pública sobre a necessidade de isolar a Rússia do Ocidente e de que a guerra deve terminar apenas com a vitória. Caso contrário, a própria Rússia deixará de existir. E esse simultâneo acúmulo de fracassos militares na frente económica e o aumento do isolamento, e eu diria até a retórica escatológica dos altos funcionários russos, indica que dentro da liderança russa está crescendo a ansiedade e o medo. Por isso, eles tentam convencer os russos de que devem sacrificar suas vidas para preservar a Rússia.
Essa retórica escatológica justamente diz que vocês, russos, devem sacrificar suas vidas pela grande Rússia. Por quê? Porque vocês não entenderam. Vladimir Putin foi enviado a vocês do alto. Isso é uma participação divina. Foi o próprio grande Deus que nos designou um presidente assim. Desculpem, vou repetir, mas isso é foda, camaradas. Não tenho palavras para caracterizar isso. Que treva é essa que está acontecendo? Vou colocar reticências aqui e vocês podem escrever seus pensamentos e conclusões sobre isso nos comentários deste episódio. Se vocês quiserem apoiar o trabalho deste canal do YouTube, podem fazer isso com qualquer doação pelos links e dados bancários na descrição deste vídeo. É isso por hoje, cuidem-se. Всем пока.